Pai do céu, autor e criador da vida de cada um dos teus filhos aqui, nesta manhã volvemos os nossos pensamentos e todas as nossas intenções para Ti. E suplicamos que o amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos envolvam a todos como Tua Igreja, em nome de Jesus. Amém, Pai. Acho que todos se sentem bem na casa do Senhor e vamos entoar o hino número 73. Queremos convidar aqueles que o puderem fazer, naturalmente, a ajoelharmos-nos para adorarmos ao Deus a quem nós cantamos neste momento. Grandioso Senhor, Tu que verdadeiramente és grande e que neste momento te limitas a estar entre nós para poder receber esta adoração que nós te queremos oferecer, bondoso Deus, nós te louvamos. Louvamos porque Tu verdadeiramente és grande, porque o Teu poder se manifesta abundantemente na nossa vida, mesmo quando nós, por nossa ingratidão ou pela nossa incapacidade, não Te percebemos nem Te reconhecemos da forma que deveria ser. Por isso, bondoso Senhor, neste momento, se alguma angústia estiver no coração de algum daqueles que aqui está presente, que esta mesma angústia e a ansiedade possa ser substituída pela certeza do Teu amor e pela presença da esperança de que Tu haverás de fazer na nossa vida, na nossa existência, tudo aquilo que são os Teus planos. Bondoso Pai, perdoe-nos, abençoe-nos, mas sobretudo, Senhor, te pedimos que tenhas o nosso coração preparado para a mensagem que Tu nos queres oferecer hoje. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.
Nós vamos continuar a louvar o nosso Deus, agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Vamos dar em primeiro lugar às crianças, depois aos adultos. Vamos orar. Querido bom e amado Pai, agradeço-te pelas dádivas que tu nos dás, Senhor. Agradeço-te porque tu és bondoso connosco, Senhor. Agradeço-te por todas as bênçãos que nós muitas vezes não merecemos, mas que tu nos dás, Senhor. Quero-te pedir uma grande bênção também para estas ofertas e dízimos que foram aqui depositados, Senhor, possam fortalecer a tua obra. Tudo o que te peço em teu maravilhoso nome. Amém. Bom dia.
Bem dispostos? Ainda bem. Hoje a história que eu vos trago é acerca de um profeta chamado Jeremias. Então um dia Jeremias andava por Israel a dizer às pessoas que o reino de Israel ia ser conquistado pelo rei da Babilónia. Pois é. E então havia uns senhores que não gostaram muito que Jeremias andasse a dizer e a contar estas coisas às pessoas. E então foram ter com o rei e pediram ao rei, convenceram o rei a pôr Jeremias dentro de um poço para que ele não pudesse contar nada e não pudesse dizer nada. Entretanto o rei disse, olha, não posso fazer nada, vocês façam o que acham que é melhor. E assim foi. Os homens pegaram em Jeremias e foram pô-lo dentro de um poço cheio de lama, onde não havia nada lá embaixo. Só que havia um servo do rei que não achou que fosse muito justo aquilo que os outros senhores estavam a fazer. E foi ter com o rei. E disse ao rei, não é muito justo aquilo que fizeram ao Jeremias. Eu não concordo que o tivessem feito. E o rei disse, pensou um bocadinho e depois disse, ok, não foi justo, então faz o seguinte, leva uns homens, leva umas roupas velhas e vai até o poço e tira Jeremias de lá de dentro. E assim foi. O servo fez uma corda com as roupas velhas, atou-as muito bem, depois Jeremias no fundo do poço sentiu cair em cima da sua cabeça aquele monte de roupa e pensou, mas o que é isto? E então o servo gritou lá de cima a dizer, enrola isto à volta dos teus braços, que nós puxamos-te cá para fora. E assim foi. E assim Jeremias saiu do poço. O que é que nós podemos aprender com esta história? Que devemos sempre dizer a verdade, dizer aquilo que é correto, e quando vemos uma injustiça ser cometida, também devemos dizer que foi injusto aquilo que foi feito. Está bem? Não vamos esquecer? Um bom sábado para vocês. Sonho com o dia em que a dor não existirá.
Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver no lugar de amor. Eu vou viver com Jesus. A esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Oh, terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus. A esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus. A esperança para um mundo sem luz. Eu vou. Acredito que já tivemos a oportunidade de dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, mas como pastor desta igreja gostaria de o fazer de uma forma muito especial. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que habitualmente vêm à casa do Senhor, mas sobretudo aqueles que nos honram com a sua presença. É muito bom tê-los conosco e já agora, por que não, de forma calorosa, mas também reverente, podermos estender a mão à pessoa que está ao nosso lado, desejando-lhe um feliz sábado. Principalmente se essa pessoa for um visitante da nossa igreja. Vamos saudar-nos desejando um bom sábado uns aos outros. Muito bem. É bom podermos ter este momento de algum contato, de confraternização. Estamos na casa do Senhor, estamos por motivos muito especiais hoje, porque vamos ter uma cerimónia de profundo significado espiritual. Mas estamos contentes também porque dentre os visitantes que estão conosco nesta manhã, temos entre nós o pastor Pedro Esteves. É um amigo, é sobretudo também um frequente visitador desta igreja, porque a igreja o conhece muito bem. Pastor Pedro Esteves, como sabem, é atualmente o diretor do Departamento de Jovens e ele está conosco no seu momento de férias, mas gentilmente aceitou
dirigir-nos a palavra do Senhor neste momento. Por isso, que Deus te abençoe, Pedro, que o Senhor nos abençoe por meio de ti. Irmãos, eu saúdo a cada um de vós e a igreja que Jesus Cristo tem nesta cidade, aqui no Funchal. Saúdo-vos com carinho, saúdo-vos sobretudo com o afeto que une e que liga os crentes que estão espalhados por todo o mundo, mas que estão ligados por laços que são humanamente inexplicáveis e por isso mesmo indivisíveis. É o laço do Espírito Santo que nos une naquilo que a Bíblia nos designa a todos, que é um corpo. E um corpo está unido membro a membro, tecido a tecido, de forma inexplicável. Não perguntem a uma célula como é que ela está unida à outra, nem como é que elas comunicam entre elas, mas elas sabem exatamente o que fazer. Não perguntem ao cérebro como é que ele comanda o dedo mindinho do pé esquerdo. Mas é exatamente isso que ele faz de forma perfeita a cada instante que passa. O Espírito Santo, para a Igreja, como o corpo de Cristo, é na verdade quem executa essa função. Cristo, o cérebro. E o Espírito Santo ligando e comunicando. É por isso eu digo-vos que neste momento o pensamento e ao mesmo tempo o sentimento que cruza a minha mente é um desejo intenso e uma oração fervorosa para que o Espírito Santo nos una a todos e comunique à Igreja. Eu não peço que o Espírito Santo me utilize a mim, porque isso é uma forma errada de entender o que é um culto. E o que a Igreja que Jesus Cristo tem no Funchal está a prestar neste momento é um culto. E um culto não é prestado por uma pessoa que fala ou que comunica. O culto é prestado pela Igreja que adora. E por isso o que eu nesta hora peço ao Espírito Santo, em oração, é que a criança mais de tenra idade que aqui está, adore a Deus na pureza do coração, mesmo que não ouça uma palavra do que eu vou dizer, ou que não entenda um gesto sequer do que vamos fazer aqui, mas que a pureza do coração o Espírito Santo utilize para adorar a Deus. E ao mesmo tempo eu peço ao Senhor e ao seu Espírito que utilize esse mesmo poder no irmão ou irmã com mais idade que aqui está, para que a maturidade da sua experiência seja adoração a Deus. E assim todos juntos prestamos um culto ao Senhor. O livro do Apocalipse tem logo na sua abertura uma entoação, uma exclamação que curiosamente volta a estar no seu encerramento. Nós podemos lê-la em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 8. Irmãos, são as primeiras palavras pessoalmente de Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Sabem que o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo e, portanto, Jesus, naturalmente através do apóstolo que recebe a visão e a mensagem, mas Jesus fala várias vezes ao longo do livro do Apocalipse pessoalmente. E a primeira palavra que ele diz é, versículo 8, do primeiro capítulo do Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que é, que era e o que há de vir. É Jesus Cristo que se afirma como o primeiro e o último. Palavras que ele repete depois no versículo 17, quando quer confirmar ao apóstolo João que é dele mesmo, o mesmo Jesus Cristo que ele tocou, viu
Ele diz-lhe: eu sou o primeiro e o último, o que fui morto e que estou vivo para sempre. Esta expressão é muito importante para que não tenhamos dúvidas de que esta revelação e estas palavras não são do Pai nem do Espírito Santo. São do Filho Jesus Cristo. Porque o Pai e o Filho também são o primeiro e o último. Mas nenhum deles foi morto e está vivo para sempre. Cristo é, na revelação que dá à Igreja. E por isso, Cristo tem de ser, na vida de cada crente, o primeiro e o último. Cristo é que nos dá identidade. Cristo é, em todas as coisas, o princípio e o fim. Dito numa expressão, se quiserem, a Igreja de Cristo na Terra precisa de fortalecer e reforçar continuamente a supremacia de Cristo na Igreja. É por isso que nós temos, irmãos, esta alegria e este privilégio únicos de, neste sábado, mais uma vez, abrirmos uma mesa na qual vemos um espelho, não em verdade ou em corpo, em espelho, como que por imagem, simbolicamente, a pessoa de Jesus Cristo. E o que nós estamos a celebrar é a supremacia de Cristo na Igreja. Porque Cristo é o princípio de todas as coisas. O que na Igreja e na vida de cada crente não começar e acabar em Cristo está desajustado e fora do sítio. Toda a mensagem, e nós pertencemos, digo nós, porque acredito que todos os que aqui estão se podem identificar com isso, sendo adventistas ou não, se quiserem na parte mais legalista do termo. Mas este corpo de homens e mulheres, jovens e crianças que se encontra aqui, tem este privilégio de pertencer a uma igreja que tem uma mensagem vasta, uma mensagem rica, com várias vertentes. Porque o homem é um ser completo, mas todas elas começam e acabam em Cristo. E fora de Cristo, todas essas mensagens, doutrinas, advertências são desajustadas e não cumprem a sua missão. Porque Cristo disse tudo isto da forma mais simples e profunda que é possível, porque essa, aliás, é a arte e a maestria de Jesus, dizer as coisas mais complexas do universo nas palavras mais simples que é possível. Nós é que não conseguimos. Sou o princípio e o fim. Tudo começa comigo e tudo acaba comigo. Sabem o que é que isso quer dizer? Que no meio é tudo com Ele. Há um texto que está em 1 de João que eu gostaria hoje de dar-lhe aqui alguma relevância. Escrito pelo mesmo que recebe a visão do Apocalipse. Um pouquinho antes, umas páginas antes, não é? Na nossa Bíblia. 1 de João, no capítulo 2. Eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura, ou que ouçam a leitura que eu farei, no capítulo 2 de 1 de João, a partir do versículo 21, ok? 1 de João, capítulo número 2, versículos 21 e 22. Diz o apóstolo: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. O tema é a verdade. E porque nenhuma mentira vem da verdade. E agora notem bem no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é, como é que diz na vossa Bíblia já agora? O Cristo. Eu repito, quem é que é mentiroso, senão aquele que nega, agora reparem, não é que nega Jesus. Mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse mesmo é o anticristo. Sabem que negar Jesus, o homem, a pessoa que se chamou Jesus, no tempo em que João escreveu, se calhar em uns 50, 60 anos depois de Jesus ter fisicamente existido, era uma coisa ridícula. Porque muitas pessoas que existiam neste tempo tinham conhecido pessoalmente aquele homem, crescem ou não crescem na sua missão e quem ele era. Por isso, ser mentiroso, segundo a palavra de Deus, não é negar Jesus, é negar-lhe
O efeito é negar-lhe a essência e a natureza. Negar a natureza e a essência de Jesus, o homem, é negar que ele é o Cristo. E a questão é o que é que isto significa. Porque é que é tão relevante ao ponto de ser chamado mentiroso aquele que nega que Jesus é o Cristo? Os irmãos sabem que Cristo significa, na verdade, o Messias. Esse era o termo que vinha desde os hebreus, o povo judeu. Eles entenderiam esta mesma palavra dizendo negar que Jesus é o Messias. Na verdade, se quiserem de forma mais literal, Cristo é o ungido. O ungido significa aquele que Deus escolheu, que foi preparado para uma missão. Isso é ser ungido. Negar que Jesus foi o ungido de Deus é a negação da essência da fé cristã. Mas sabem que entender, e os próximos minutos, é isto que eu gostava que conseguíssemos aprofundar e entender claramente. Negar que Jesus é o ungido significa coisas muito belas e muito profundas ao mesmo tempo. Vamos talvez tentar compreender isso da seguinte maneira. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, na forma como Deus organizou o seu povo, existiam o conceito de pessoas ungidas. Portanto, em certa medida, o conceito de haver Cristo no meio do povo, ou seja, homens que eram designados, ungidos, escolhidos para, era um conceito básico e fundamental para a própria organização do povo de Deus. Lá ver se os irmãos conseguem ajudar-me aqui no seguinte. Conseguem lembrar-se de diferentes funções entre e na organização do povo de Deus em Israel, funções particulares que para que fossem exercidas era necessário haver unção. Ok, aqui o pastor está a dar já aqui uma primeira dica. O sacerdócio. Os sacerdotes eram ungidos, portanto eram tornados Cristos, naquele momento, para exercer o seu ministério. Mas mais algum ministério ou função recebia? Os reis eram ungidos, e falta ainda mais uma classe que não temos muitas evidências na Bíblia, mas pelo menos uma vez ou duas aparece. Os profetas eram ungidos. Então vamos ver rapidamente, ok? Os juízes também podíamos considerá-los como parte dessas funções que na história do povo de Deus tiveram direito a essa prerrogativa de serem ungidos, portanto separados, tornados Messias, Cristos, para exercerem o seu ministério. Vamos ver dois textos. Vamos ver 1 de Reis 19, porque aí conseguimos ver logo dois ao mesmo tempo. Os irmãos podem abrir comigo em 1 de Reis, no capítulo 19. Vamos ler os versículos 15 e 16, ok? 1 de Reis 19 é a palavra do Senhor que vem ao seu profeta Elias, ok? 1 de Reis 19, 15. Disse o Senhor então a Elias, versículo 15: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei em Israel. Mas depois ainda continua a ordem e diz: também ungirás Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, como ungirás profeta em teu lugar. Então, este texto aqui é apenas para nos dar um exemplo de que, de facto, reis eram ungidos e um profeta que foi ungido por outro profeta. E vamos ler ainda em Êxodo, no capítulo 29. E agora vamos falar aqui sobre o sacerdócio. Êxodo, capítulo 29. Vamos ler dois versículos. Podemos ler logo o primeiro versículo, para perceberem que o contexto do capítulo 29 são as indicações que Deus deu a Moisés e a Arão sobre como realizar a consagração dos sacerdotes. Portanto, Êxodo 29, versículo 1 e depois o versículo 7. Vejam então, diz o Senhor: isto é o que lhes farás para os consagrar, para que me administrem o quê? Sacerdócio. Agora vejam o versículo 7. Depois todo este capítulo é uma descrição das várias, do cerimonial que era necessário fazer. E o versículo 7 diz:
Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça e assim o ungirás. E então, neste momento, o sacerdote era feito ungido, escolhido, portanto, Messias, Cristo. Nós temos reis, profetas e sacerdotes. E a pergunta que eu quero fazer esta manhã, talvez seja a pergunta-chave, ok? Em torno da qual gira a mensagem que eu vos quero transmitir da parte do Senhor. Na igreja cristã, segundo o mandato que temos, segundo o que os discípulos escreveram, segundo a doutrina, a revelação que nós recebemos, quem é que executa a função de rei na igreja? Não sei, talvez aqui alguém me possa esclarecer, que o pastor ou algum membro desta igreja, se na última comissão de nomeações em que esta igreja se reuniu e escolheu ministérios, homens e mulheres para ministrar, se porventura escolheram alguém para rei. Sim ou não? Não. Eu não tenho conhecimento de que nenhuma igreja local, nacional ou mundial escolha reis. Logo, a igreja já está a perder em relação ao tempo de Israel, porque eles pelo menos tinham um rei, sabiam quem governava, quem dirigia, quem orientava. Nós não escolhemos reis, não temos reis. Agora talvez uma pergunta mais difícil. A mais difícil vem a seguir. Vocês escolhem nesta igreja homens e mulheres para exercer ministério profético? Há profetas aqui dentro designados para ser profetas? Então a igreja está carente de profetas, porque nós não escolhemos profetas. É certo que o Senhor designa, no tempo que considera adequado, segundo o seu Espírito, pode chamar homens e mulheres e lhes dar o dom de profecia. Nós acreditamos, aliás, como adventistas, que na história do movimento adventista, o dom profético foi concedido a alguém. Mas desde lá temos estado fracos nesse aspecto. Não há profetas. Há algum aqui no Funchal que se autodenomina como tal. Eu também não tenho ouvido nos últimos tempos. A igreja não tem profeta. E a pergunta que eu faço é, a igreja tem sacerdotes? Há um sacerdote aqui nesta igreja? Eu sei que esta pergunta é um bocadinho mais manhosa, mas agora eu quero terminar dentro de 5 minutos, por isso vou dizer-vos claramente, graças ao Senhor e pela sua palavra, não há sacerdotes na igreja. Esse, aliás, seria um erro dramático, biblicamente, e as suas consequências, enfim, eu acho que podem ser um bocadinho mais perversas do que nós imaginamos, considerar que a Igreja de Cristo na Terra tem sacerdotes, porque ela não tem sacerdotes. É isso que os apóstolos ensinam. A Igreja de Cristo foi fundada sobre um fundamento, desculpem-me a redundância, e ninguém representa Cristo na Terra, porque é isso que um sacerdote faz. A Igreja de Cristo, os pastores, se foi esse o pensamento que cruzou a vossa mente, os pastores não estão na posição de sacerdotes. Porque a Igreja é uma Igreja de sacerdotes. O sacerdócio de todos os crentes coloca-nos exatamente na mesma condição diante de Deus. Então a igreja não tem rei, a igreja não tem profetas, a igreja não tem sacerdotes. Coitada da igreja cristã. É pobre. É isto, irmãos. A igreja não precisa de reis no seio dela, entre os seus membros. A igreja não precisa de profetas autodesignados. A igreja não precisa de sacerdotes por uma razão simples. Ao mesmo tempo, a mais bela de todas as razões. Porque a igreja tem tudo isto em Jesus, o Cristo. Jesus é o Cristo. Porque nós não precisamos de reis que julguem e sejam soberanos sobre nós. Porque temos Cristo e Cristo basta-nos como Rei. Vocês podem ler comigo em João,
Eu vou ler rapidamente, irmãos, estes textos aqui. Agora no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 49. No primeiro encontro entre Jesus e um homem chamado Natanael foram minutos, talvez umas horas, não sei, neste encontro suficientes para Natanael declarar. João 1,49. Natanael declarou: Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Os apóstolos escreveram esta mesma verdade, usando a imagem com a qual eu comecei esta mensagem, a da igreja como corpo, que Jesus é a cabeça. Jesus é a cabeça. Jesus é quem governa, quem julga. A igreja não tem reis porque entrega a soberania a Jesus, o Cristo. Ninguém é soberano sobre a igreja. Mas ninguém é soberano, no fundo, sobre a nossa vida, porque Cristo é soberano. A igreja não precisa de reis. A igreja não precisa de profetas, a não ser aqueles que Deus suscite para uma missão específica no tempo de Deus. Por uma razão simples. Está aqui no Evangelho de João, no primeiro capítulo ainda. Os irmãos leiam comigo o versículo número 1. E quase que o poderíamos dizer de cor. No princípio era o verbo, ou a palavra, como designam também algumas traduções. No princípio era a palavra. E este artigo definido parece falar de alguém. O verbo, a palavra, estava com Deus. O verbo, a palavra, era Deus. Quem é a palavra? Quem é o verbo que estava com Deus, que era Deus? É Jesus Cristo. E o versículo 14 deste mesmo capítulo aprofunda este conceito de que Jesus Cristo é o profeta dos profetas. Diz o versículo 14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. O Verbo, Deus, fez-se carne. Sabem que é por isto que Jesus Cristo é o primeiro e podemos dizer, o único verdadeiro profeta. Porque todos os profetas a quem Deus deu esse dom e chamou para tal, falam de quê e de quem? Comunicam que mensagem ao mundo? Comunicam Jesus Cristo, comunicam Deus, comunicam os planos de Deus. Jesus Cristo não vem falar de Deus. Jesus Cristo é Deus. Sabem qual foi a primeira pregação de Jesus Cristo? Foi numa manjedoura. Não estamos no Natal, é certo, mas esse texto não ficou só guardado para o Natal. A primeira mensagem de Jesus Cristo começou a acontecer no momento em que Ele nasce. Quais terão sido os primeiros sons proferidos por Cristo? O que é que vocês acham? Jesus, o bebê. Se as coisas não se alteraram muito no tempo, os primeiros sons proferidos por Cristo devem ter sido qualquer coisa deste género. Ah! Eu não sei se isto pareceu chorar ou não, mas isto foi a minha tentativa de fazer um choro infantil. Quando Cristo proferiu o primeiro som da sua boca, Cristo estava a pregar a mensagem mais importante e estrondosa que o mundo tinha ouvido até então. Qual foi essa mensagem? Que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Jesus Cristo veio como Deus ao mundo em carne. É por isso que Ele é o profeta maior. A igreja não precisa de escolher profetas, porque em Cristo ela tem a plenitude da mensagem de Deus. E tem-a não somente nas coisas que Deus disse, como a tem nas coisas que Deus foi. É na carne de Cristo que se encontra a plenitude do amor de Deus. E finalmente Cristo é verdadeiramente o único sacerdote da igreja. E nós lemos na carta aos Hebreus, claro, essa carta que é essencialmente uma reflexão sobre o verdadeiro sacerdócio. E no capítulo 4, podíamos escolher aqui muitos, mas no capítulo 4, irmãos, o versículo 14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós, como igreja e como crentes, já temos
o grande sumo sacerdote. É por isso que não podemos nem precisamos de outro ou de outros, porque Cristo é o sacerdote. Significa que Ele ministra no santuário, não num santuário feito por mãos de homens, mas no santuário verdadeiro. Prezados irmãos, nós hoje celebramos Cristo na ceia e celebramos Cristo crucificado, em particular. E fazemo-lo seguindo a ordem do apóstolo Paulo, que dizia que não me glorio de outra coisa senão Cristo e Cristo crucificado. Porque a cruz é o princípio e o fim. A cruz é o trono. A cruz é um trono onde Cristo, o Rei, governa. E Ele governa nesse trono com amor, entregando-se pelos seus súbditos, não subjugando-os. A cruz é um púlpito onde Cristo, o profeta, fala, comunica ao mundo a maior mensagem de amor já conhecida. E a cruz é um santuário onde Cristo, quem? O sumo sacerdote, faz o quê? Ministra com o sangue não de animais, mas com o seu próprio sangue. Nesta cruz, nós encontramos o Rei que governa, o profeta que prega e o sacerdote que ministra. E é isso que nós hoje vamos receber e aceitar e integrar em nós. É que nós cremos e aceitamos Cristo como sendo tudo o que precisamos. O princípio e o fim. Que Deus nos abençoe ao fazermos e ao integrarmos o Cristo que é tudo. Amém? Nós vamos passar ao momento seguinte da nossa adoração nesta manhã e vamos cantar o hino 249, que é um hino sobretudo de gratidão ao Senhor. Como os irmãos sabem, antes da Santa Ceia propriamente dita, nós temos, portanto, a cerimónia da humildade do lava-pés, a qual todos aqueles que pretendem participar da Santa Ceia deverão também participar como uma preparação, como uma introdução de humildade a esta cerimónia maior, esta parte importante do partilhar dos símbolos que são o pão e o sumo da uva. Nós, como já sabem, temos espaços preparados para que homens, mulheres e inclusive casais que desejem participar da Santa Ceia, do lava-pés, possam fazê-lo. Nós, ao cantarmos o hino 249, nós poderemos começar desde já a sair para estes locais. Portanto, as senhoras terão este espaço, portanto, aqui debaixo para o lava-pés. Portanto, as irmãs que desejarem participar do lava-pés poderão já sair pela porta lateral. Os homens poderão sair por esta outra porta, a porta principal, e irem para o espaço onde habitualmente os homens costumam participar do lava-pés, e haverá, portanto, nesta outra sala aqui atrás, portanto, um espaço onde os casais poderão fazer o lava-pés em conjunto. Nós queremos convidar então a todos a que nos coloquemos de pé para cantarmos este hino e depois, em reverência, vamos saindo já para o nosso lugar da cerimónia da humildade, da cerimónia do lava-pés. 249. Coloquemo-nos em pé.
segunda parte do nosso culto de adoração ao nosso Deus. Vamos cantar o hino 235. Vamos aproveitar estes momentos para louvar o nosso Deus com vários hinos. O hino 235.
Vai nos fazer
estamos a beirar da ceia do Senhor e com a reverência necessária vamos então entoar o hino de preparação 521. Senhor, tu nos convidas. Eles convidam-nos a partilhar o pão e o sangue de Cristo esta manhã. 521. 5, 2, 1. Toda a igreja é convidada neste momento a permanecer numa atitude de reverência e, sobretudo, a acompanhar o significado espiritual desta cerimónia que nos recorda, acima de tudo, o valor da salvação que o céu esteve disposto a pagar por cada um de nós. Nós gostaríamos de, assim como estamos, pedir que cada um possa curvar a sua cabeça para, numa atitude de reverência, darmos continuidade à adoração neste segundo momento da cerimónia da ceia do Senhor. Oremos. Querido Deus, já tivemos a oportunidade de ser simbolicamente purificados por Ti através da cerimónia em que humildemente nos curvamos diante do nosso parceiro para lhe lavar os pés. Neste momento, bondoso Senhor, queremos também comparecer diante de Ti, não com justiça própria, mas com a justiça de Cristo, para que, ao participarmos destes símbolos, o possamos fazer com uma atitude de humildade, de contrição, mas, sobretudo, com uma grande alegria pelo privilégio elevado que Tu nos dás de sermos considerados Teus filhos. Te agradecemos e pedimos isto tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor.
convidamos todos aqueles que têm a sua Bíblia à mão para que abram na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, o capítulo 11, e nós vamos ler o verso 23 e o verso 24. Primeira epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o verso 23 e o verso 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A orientação que Jesus deixou aos seus discípulos e que Paulo a verbaliza aqui na sua carta é bem clara, de que o tomar o pão serve como uma recordação do corpo de Cristo que foi entregue por meio de nós, aliás, por nós, para a nossa salvação. Gostaríamos de convidar a toda a igreja que se colocasse de pé, enquanto nós aqui à frente iremos nos ajoelhar, de maneira a que possamos, portanto, orar pedindo ao Senhor a consagração deste símbolo que representa o seu corpo que sem pecado foi entregue em nosso favor. É na Tua presença, Pai Santo, que de joelhos e em reverência, não apenas física, mas sobretudo com o nosso coração e a nossa mente, em silêncio para escutar a Tua voz. Que nesta hora te damos graças por Jesus Cristo e em particular pelo seu corpo oferecido em sacrifício. Que em amor nos estenda a salvação, a garantia da vida eterna. Pai, nos rendemos em adoração a Ti diante de tal sacrifício. Reconhecemos a nossa indignidade. Reconhecemos, Pai, o horror do nosso pecado que continua a afastar-nos e a separar-nos de Ti. Mas nesta hora os nossos olhos estão em Jesus Cristo. Estão nesse corpo dilacerado. Por Ele damos graças. E nesta hora o que te pedimos é que pela ação do Teu Espírito em nós, este símbolo, este pão, produza vida, vida em cada um, vida que jorre para a eternidade. E que ao tomarmos dele todos, uma bênção comum também nos una uns aos outros. Que o corpo de Cristo nos torne um corpo. São as bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Neste momento queremos convidar aqueles que já estiveram envolvidos no primeiro momento desta cerimónia, no lava-pés, que possam permanecer de pé para que os diáconos os sirvam em seguida. Recomendamos que assim que cada pessoa seja servido, possa assentar-se e aguardar em silêncio até o momento em que todos participaremos do pão. Pedimos também que possamos permanecer com os nossos pensamentos voltados para o céu. Durante esta Santa Ceia não vamos fazer nenhuma leitura bíblica enquanto os elementos, o pão e o sumo da uva estiverem a ser distribuídos, de maneira que, para que cada adorador possa estar concentrado e a refletir sobre aquilo que efetivamente Deus significa, sobre o significado e sobre o valor do sacrifício de Cristo pela sua própria vida. Portanto, que Deus nos abençoe a todos a partir deste momento.
Convidamos a todos então a que em humildade possamos participar deste pão que representa o corpo de Cristo por nós. A palavra do Senhor continua nos dizendo, agora no verso 25 do capítulo 11 de 1 Coríntios, semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós temos um grande privilégio de poder ter entre nós os símbolos que nos recordam a nossa salvação. Esta salvação não é algo que esteja no passado, é uma realidade bem presente, é uma realidade que nós somos convidados a tomá-la de uma forma tão real como os símbolos que agora temos diante de nós. Por isso, queridos, gostaria de convidar-vos a que nos pudéssemos colocar novamente de pé, enquanto aqui à frente nós nos ajoelharemos de maneira a também pedir que não só este símbolo do sumo da uva sem fermento seja consagrado, mas sobretudo que o Senhor nos ajude a entender e a assimilar todo o significado espiritual da morte de Cristo por nós. Querido Deus que estás nos céus, é verdade que nós não nos cansamos de te louvar e nem sequer conseguimos encontrar palavras adequadas para exaltar o grande amor que tu demonstraste e que continuas a demonstrar ao nos estenderes a oportunidade da salvação. Agradecemos-te, Senhor, sobretudo, porque Jesus Cristo esteve disposto a este sacrifício para o qual nós não somos capazes de entender a grandiosidade, mas que por seu sangue, pela propiciação do derramamento do seu precioso sangue, nós temos a possibilidade de sonhar com a existência eterna. Temos a oportunidade de pensar e de acreditar que poderemos viver para sempre contigo. Poderemos, por Cristo, suplantar este abismo que um dia nos separou do teu grande amor. Bondoso Senhor, que ao tomarmos este sumo sem fermento, que representa a perfeição do sacrifício de Jesus Cristo por nós, nós estejamos em condições também de entender um pouco do alto valor que este sacrifício representa para nós. Faz-nos, Senhor, viver a intensidade da compreensão do teu sacrifício. Ajuda-nos, bondoso Deus, a termos também um espírito de gratidão que resulte numa vida de entrega e de santidade ao teu nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Semelhantemente ao que fizemos num primeiro momento, ao recebermos o sumo da uva, que
nós nos possamos assentar, aguardando o momento em que todos estejam servidos. Que o Senhor nos abençoe a todos ao participarmos deste sumo da uva. É verdade que a Santa Ceia é um momento solene. A solenidade deste momento tem a ver com o alto valor do sacrifício de Cristo que é reproduzido através desta cerimónia. Entretanto, o fato de ser uma cerimónia solene não quer dizer que cada crente ao dela participar deva sair soturno, cabisbaixo e surumbático, com um sentimento de depressão. Não. Ao participarmos desta cerimónia, Deus nos convida a sairmos com o coração feliz pela alegria que Ele nos dá
de sermos por Ele salvos. A Bíblia diz-nos que Jesus, depois de ter estado com os seus discípulos na última ceia, diz-nos que Ele, após haver ceado com os seus discípulos, eles cantaram um hino e partiram para o Monte das Oliveiras. Nós, à semelhança de Jesus Cristo e dos seus discípulos, vamos fazer algo semelhante também. Vamos ter a oportunidade de encerrar este momento de uma forma feliz, de uma forma a celebrar a certeza que temos da salvação. E nós vamos fazê-lo cantando efetivamente um hino que nos conta justamente da certeza que somos salvos pelo Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Vamos cantar o hino 149. Hino 149. Coloquemos-nos de pé. Vamos despedir-nos em oração. Ó Senhor, Deus do Universo, Criador dos céus e da terra, é com profunda alegria que, ao encerrarmos este culto de adoração, ainda voltamos os nossos pensamentos a Ti. E mais uma vez Te damos graças pela maravilha e a profundidade da Tua Palavra, pela bênção de podermos abraçar o nosso irmão, de lhe lavarmos os pés, pela bênção de reconhecermos que não somos nenhum de nós maior que o outro. Te agradecemos ainda pela bênção de, ao tomar estes símbolos,
sentirmos como que mais perto, mais visível e palpável a salvação em Jesus Cristo. E te damos graças porque em todas estas coisas, Jesus, o Senhor das nossas vidas, o primeiro e o último, se torna mais exaltado, mais presente e mais vivo para cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que o que aqui vivemos e que esta celebração espiritual perdure mais do que um momento e seja mais do que uma mera memória, mas se transforme em alimento que nutra a nossa vida diária, que transforme as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Leva-nos em paz, na presença do Teu Espírito, e que o Senhor, a todos nós como igreja, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre a Sua igreja levante o Seu rosto e lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao sairmos, que o possamos fazer numa atitude de reverência, de solenidade, guardando as bênçãos que recebemos aqui no nosso coração de forma carinhosa. Que o Senhor nos acompanhe durante todo este dia. Amém.